Sejam bem-vindos a mais um Na Tela com Thaíris. Esse é um mês de conscientização do autismo. Na semana passada esteve aqui comigo uma terapeuta que atua há 15 anos nessa área. E o meu coração pediu para convidar hoje uma mãe de 2 crianças autistas para compartilhar um pouco da história aqui com a gente. Nós teremos também um vídeo que orienta quais são os direitos que o autista tem. Teremos também a receita de um arroz com costela. Gente, pensa num negócio que é delicioso. Nesse clima de chuva, molhadinho. E para finalizar, a sua criança tem tossido muito? Eu trago uma pneumopediatra que orienta alguns perfis de criança que podem ter ou não bronquite, para que você fique um pouco mais ali de olho na sua criança. E vamos ao momento de reflexão. Assim diz o Senhor: o paraíso é, ao mesmo tempo, o presente e o futuro. Ao caminhar por essa estrada da vida, segurando minha mão, você já está em contato com a essência do paraíso, a proximidade de mim. Você também pode encontrar vários sinais de paraíso ao longo da sua jornada, porque a Terra está radiantemente cheia da minha presença. A luz do sol desperta seu coração, lembrando-o cuidadosamente da minha luz. Aves e flores, árvores e céus evocam louvores ao meu santo nome. Mantenha seus olhos e ouvidos totalmente abertos enquanto caminha ao meu lado. A fim da sua estrada está a entrada do paraíso. Somente eu sei quando você chegará a esse destino, mas estou preparando-o a cada passo para o caminho. A certeza da morada celestial lhe traz paz e alegria, que vão ajudá-lo ao longo da jornada. Você sabe que voltará ao seu lar no momento perfeito, nem antes da hora, nem tarde demais. Que a esperança do paraíso lhe dê coragem à medida que caminha pela estrada da vida ao meu lado. Ela que é mãe de 2 filhos autistas. Seja bem-vinda, Solange. Obrigada, Thaíris. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Solange, com qual idade você descobriu que o seu primeiro filho era autista? Bom, Na verdade. O João Lucas, com 3 anos de idade, ele falava apenas água, mamãe, papai e mamãe. Então, numa conversa entre amigas, a gente falava sobre o desenvolvimento das crianças e, nisso, eu resolvi marcar uma consulta com a fonoaudióloga. Nessa consulta, ali entre 30 e 40 minutos, ela me deu um alerta que a minha criança poderia ser uma autista. Você procurou qual área posterior para ter este diagnóstico? Ela me encaminhou para uma neurologista. E aí eu marquei a consulta e a gente continuou com algumas sessões posterior. Na consulta com a neurologista, ela não viu, apenas na consulta, indício que o João Lucas teria o autismo. Ela passou a questão da investigação e para depois a gente seguir para chegar num diagnóstico futuro. E o seu segundo filho? Dentro desse caso do João Lucas, eu já passei a estudar sobre a questão. Ali no final de 2019, a Samara estava ali com 6 meses, 8 meses, quando eu tive essa alerta do João Lucas. Então, quando a Samara já começou a desenvolver, já vi que ela tinha mais dificuldade que o João Lucas. Ela já não respondia quando a gente chamava, ela não olhava para os brinquedos, eu deixava ela no carrinho, ela ficava ali por horas sem reclamar. E a questão da fala também que não veio, né? E até hoje ela é grau 2, ela é não verbal. Então, ali naquele momento me preocupava. Vocês que perceberam, você citou aí do primeiro filho, foi uma amiga que te alertou para procurar ajuda? Sim, a questão de buscar ajuda pela questão do atraso e não pela questão do autismo, porque dentro do comportamento que ele tinha, eu não via dificuldades, entre aspas.
porque o que me chamou a atenção inicial foi a questão da fono, né? Que eu fui procurar consulta para fazer um tratamento ali, achando que seria só algumas sessões e que ali resolveria a situação. E como que foi receber o diagnóstico? Bom, esse primeiro momento ali da fono que me deu alerta foi um dos mais difíceis, porque eu não tinha conhecimento da questão do autismo e na minha mente o autismo era mais a questão do moderado para o severo, que eu tinha conhecimento. Então não sabia que tinha as classificações e que o João Lucas poderia vir a ter uma vida normal. Isso me preocupou muito naquele momento. O seu filho, o primeiro filho é nível 1 Isso. E a sua filha é nível 2. Isso. Então, acho que quando veio o segundo filho, você já quase que diagnosticou só, né? Mas o nível 1, eu tive conversando com a terapeuta na semana passada e ela disse que é um nível leve, mas que precisa ser muito observado e às vezes o diagnóstico sai tardio, né? Justamente por não ser tão... Sim, a questão do grau 1 é mais difícil de ser diagnosticado, porque a pessoa tem que ter várias dificuldades em várias áreas, né? Não, uma criança típica, ela pode também apresentar algumas dificuldades, mas isso depende do quanto que isso afeta a vida da criança. No caso do João Lucas, a gente começou essa busca pelo diagnóstico no final de 2019. O que me angustiou muito foi a questão da pandemia que veio, a gente teve que parar com o tratamento dele, com as sessões com a fonoaudióloga que a gente tinha começado e também com o tratamento com a neuro, porque para chegar num diagnóstico ainda tem as tomografias, ressonância, eletrocefalograma, exames de sangue, isso não para diagnosticar o autismo, mas para descartar outros síndromes, né? Então, quando a gente começou lá em 2019, a gente só fechou o diagnóstico do João Lucas em 2021, por causa da questão da pandemia e pela questão da investigação, porque como é grau 1 é mais difícil de fechar um diagnóstico, a gente teve que passar pela investigação com a fono, com a psicóloga e com a TO. A investigação durou 6 meses. Isso, né, em 2021 que eu retomei essa investigação, esse tratamento das crianças por causa da pandemia. E, assim, realmente existe o luto, né? Assim, é um linguajar popular que muitos falam, mas é uma situação complicada, né? É um filho que eu acho que muda a família. Sim, para mim foi difícil, porque quebra uma expectativa quando a gente tá ali com um bebê, você sonha com a vida para ele, daquilo que você não teve, que ele possa realizar sonhos que você não conseguiu realizar. E quando vem um diagnóstico assim, eu vi ali o João Lucas com alguns desenvolvimentos, alguns atrasos, e eu pensei naquele momento, ele vai ficar assim? E isso me doía muito, era um desespero interno meu, porque eu tinha que me manter forte para resolver os problemas. Eu não tinha muito apoio, porque é uma luta sozinha, na maioria das vezes das mães, porque principalmente no grau 1, que não é tão visível a dificuldade dele, então muitas das vezes as pessoas falam que você está procurando isso para o seu filho. Sim. Então, naquele momento foi difícil por esse início do tratamento, porque eu não tinha um apoio, entre aspas. Uhum. Eu tive que ir atrás e muitas vezes eu fui nas consultas sozinhas. Uhum. Mas assim, a babá ia comigo para me ajudar, porque eu estava com 2 crianças pequenas e tudo mais. Eu tinha essa questão de pessoas que me ajudavam, minha mãe, meu esposo também me acompanhou em algumas situações, mas aquela busca é sozinha. E você buscou ajuda para você, Solange? Assim, uma terapia, alguma coisa? Ou cada um busca uma coisa. Às vezes na igreja, né, a mais, um familiar que te dá apoio. Mas eu estou perguntando, uma curiosidade particular, porque eu acho que faz bem para todo mundo, né? Algumas pessoas vêm com preconceito, outras não, mas é uma situação difícil. Eu tive ajuda, para mim mesmo não, entre aspas, eu não busquei ajuda para mim, mas na busca do tratamento para o João Lucas no início, eu tive muita ajuda da psicóloga Maria do Carmo, porque naquele momento eu me cobrava muito,
Era assim, era uma sensação de não estar fazendo o que eu deveria estar fazendo pelo meu filho. Potência, né? Isso. E ali ela conseguiu me colocar ali na minha mente que eu estava fazendo o que eu podia fazer, que eu estava ali já era fazendo isso, Sim. né? E mesmo na minha dificuldade com a pandemia e tudo mais, ela conseguiu me ajudar, me ouvir nesse momento da minha angústia. Que isso me ajudou muito. E posteriormente, né, eu não posso deixar de falar a questão que a Lília me ajuda muito, né, o Guilherme no meu trabalho, porque ele se flexibiliza muito para mim poder estar cuidando das crianças e isso não tem preço. Em muitos lugares as mães, inclusive a próxima pergunta que eu faria aqui é como que foi a mudança da sua vida como mulher, como mãe, como profissional, justamente por isso, ter patrão, né, que compreende. Isso não é muito comum também. Mudou muito a sua vida? Mudou toda a sua vida? Bom, a questão, a mulher e a mãe, já numa maternidade típica, já é... Normalmente a gente deixa de ser mulher, né? Sim. E por um bom tempo e cuida apenas da criança. E quando a minha criança nasceu, a mulher sumiu. Uhum. Mas quando nasceu a mãe atípica, a mulher morreu. Isso foi por um longo tempo, até eu conseguir sair do luto, de estar buscando tratamento para as crianças, de estar na fé, porque é Deus que me sustentou todos os dias e é o que me dá força todos os dias para continuar seguindo, para lutar e para continuar cuidando deles, continuar trabalhando, porque é só por Deus que Deus ajuda que a cabeça da gente está sempre ali boa para estar trabalhando. Mas é Deus mesmo para ajudar a gente. O que você considera primordial para o desenvolvimento dos seus filhos? A informação ali de início, né? E hoje é a terapia. A terapia que é uma busca constante das mães pela dificuldade que é de encontrar profissionais, para encontrar uma vaga, isso para minhas crianças hoje a terapia é primordial. Primordial, eu acho que quase que eterno, né? Porque pode agravar, como pode regredir. Eu tive estudando sobre isso. Você já se deparou com preconceito? Graças a Deus eu não vivi nenhuma situação assim. Sempre por onde eu passo, as pessoas me acolhem minhas crianças. E assim, eu tive duas vezes que eu peguei meus filhos e fui embora para casa. Mas não foi porque as pessoas não tiveram alguma situação ali não pelas pessoas, mas na crise da minha filha, eu não consegui contornar a situação. Eu não tive condições psicológicas para me contornar aquela situação naquele ambiente. Então, eu preferi pegar eles e ir embora para casa. Sábio. Até porque a gente sabe de muitos pais e quem não vive aquilo, às vezes julga uma forma de você conduzir uma crise do seu filho, né? Sim. Existem vários estilos, então, sábia. Como que é a vida na escola? Os dois estudam? Sim, os dois estudam, são matriculados na rede municipal. Os dois têm professora de apoio desde o início, né? Porque como eu consegui fechar o diagnóstico deles, embora que demorasse muito, mas ainda foi numa faixa deles bem pequena. O João Lucas a gente fechou com 5, Samara a gente fechou com 3. Mas também por causa da pandemia, o atraso foi, né? Então, ele já sempre vem com essa professora de apoio. O João Lucas tem desenvolvido muito bem, graças a Deus. Ele tem algumas habilidades na matemática, vai muito bem, está aprendendo a leitura com facilidade também, que eu tinha um pouco de medo na questão da leitura, mas ele está conseguindo desenvolver bem. A Samara ainda precisa de muitos cuidados, né? Ela ainda é não verbal e agora que está começando a seguir os comandos na escola, ela fica mais no corredor ainda, mas cada minuto que ela passa dentro da sala de aula, para a gente é uma vitória. Então, ela está com uma professora de apoio e recebe todos os cuidados na escola básicos que ela precisa.
Nós sabemos que muitos pais têm dificuldade de aceitar. Às vezes vê características e tem medo, né, de enfrentar aquilo ali. E eu imagino que não seja fácil, porque é uma mudança de vida da família por completo. Muitas mães, elas realmente precisam parar de trabalhar, precisam dedicar inteiramente, né, aos filhos. Muitos maridos não estão dispostos a enfrentar a situação, abandonam esposas, enfim. Qual o conselho que você deixa para os pais que se veem nessa situação, que às vezes tem medo desse diagnóstico? O que você dá como conselho para um pai? Que busque informação sobre a questão do autismo, sobre a questão do comportamento da sua criança, que passe a compreender que às vezes uma birra não é só uma birra, que é uma crise, porque uma birra você consegue conduzir ali por alguns minutos e logo a criança já volta ao seu normal, entre aspas. E uma crise, você demora ali 40 minutos, 50 minutos e a criança passou aquilo e ela volta a fazer aquilo lá da mesma forma, sem a compreensão das consequências daquela situação. Então, a informação, isso nos leva a entender como que é o processo do tratamento, que apesar do autismo não ter cura, ele tem tratamento. Isso é uma janela que é muito curta. Ela vai ali no máximo aos 7 anos de idade, é o auge, né, do aprendizado de uma criança. E quanto antes conseguir fechar esse diagnóstico, buscar um tratamento, começar a fazer as terapias e mudar esse tipo de comportamento é o ideal. Então, na verdade, a gente precisa sair do luto o mais rápido possível, aceitar a situação, correr atrás, porque a sua criança, a única chance dela é você. São os pais, né? Isso. Para que eles tenham um equilíbrio. Isso. Você comentou comigo, Solange, que tem um grupo de mães, né, que se ajudam. Se você quiser falar um pouco, deixo aqui aberto. Depois a gente coloca uma rede social, um telefone para contato, para alguma mãe, algum familiar, alguma avó que, né, tem uma suspeita, para que as pessoas possam, né, entrar em contato com vocês. Eu tenho certeza que vocês que já passaram pelo luto, vocês recebem novas mães que estão chegando com maior apoio. Então, se você quiser falar, fica... Aqui na cidade a gente tem a Milena, que é a administradora do grupo das mãezinhas, é um grupo de WhatsApp que foi criado por ela e eu encontrei esse número, né, eu falei com ela e sabendo da situação dela também, a gente busca ajuda umas nas outras para falar sobre os comportamentos, as dificuldades na escola, as dificuldades alimentares, porque tem muitas crianças com seletividade alimentar mais sérias. O João Lucas tem seletividade alimentar, mas não tão sério, graças a Deus, quanto outras. Então, assim, a gente partilha, a gente tenta marcar alguns dias para fazer lanche, ou algumas brincadeiras. Ainda está bem no início essa questão da gente estar conseguindo se agrupar, mas eu acho que é importante para o desenvolvimento das nossas crianças, porque para o brincar delas com as crianças típicas é difícil, porque exige regras, tempo de espera. E aí, as nossas crianças brincando umas com as outras, tem mais compreensão de uma situação ou outra. Então, a gente está tentando fazer isso, porque como eles geralmente não têm muitos amigos, muitos coleguinhas, então a gente está tentando fazer essa interação. E é bom não só para as crianças, mas como para as mães, né? Entender que ela não está sozinha. Sim, porque os nossos passeios, né, eles foram reduzidos, né? Eu mesmo frequento mais só casa de parentes, vou para a igreja e as terapias e escola. Essa é a nossa rotina, né? Então, ter alguma coisa diferente para as crianças fazer e para a gente também estar ali partilhando alguma situação, isso é importante. Solange, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar a sua história, para que mais mães, pais, avós venham se alertar com relação a isso, porque o sofrimento é todo para a criança. Empurrar com a barriga algo que é inevitável, né? Muito obrigada mesmo.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre a rotina, né? E é muito importante que a informação chegue, né, para as pessoas poderem buscar ajuda o quanto antes. Pessoal, ficamos agora com um vídeo que nos orienta os benefícios e os direitos que uma criança, na verdade, um autista tem. Roda aí, produção. Se o seu filho faz parte do espectro autista, você precisa assistir este vídeo até o final. Vamos ser sinceros com você. Nós sabemos como pode ser impactante ao receber o diagnóstico de um filho ou familiar autista. Nossos medos, emoções, inseguranças vêm à tona e o processo parece ser desafiador. Pensando nisso, para auxiliar você nessa caminhada, o governo, através do INSS, oferece à criança ou adolescente autista um benefício chamado BPC-LOAS. Esse benefício garante um salário mínimo mensal para o paciente de autismo, para auxiliar no tratamento e cuidados do dia a dia. Ficou curioso para saber mais? Procure um advogado especialista no assunto. Nós estamos à disposição para te ajudar. Informe-se, se o seu filho é autista, ele tem direito a um benefício. E ficamos agora com a hora mais esperada das donas de casa, gente. Olha essa receita desse arroz molhadinho. Pensem numa mulher que gosta de arroz. Meu Deus do céu, tô super tentada a fazer essa receita, principalmente nesse clima chuvoso, friozinho, um arroz molhadinho, tem minha admiração. E ficamos agora com um vídeo da Pneumo, que vem orientando aos pais com relação ao seu filho ter ou não bronquite. É algo que não deve deixar para depois, gente. Tem muitas crianças que estão parando em UTIs, em situações críticas mesmo, porque às vezes os pais não buscam ali o diagnóstico correto dessa criança. Doutor, eu tenho medo de chuva. É só chover, o tempo esfriar que meu filho começa a tossir. Por que será que ele tem toda essa sensibilidade? Meu nome é Isis, sou pediatra e pneumologista pediátrica e vou explicar para você por que seu filho tem tosse relacionada à chuva. Algumas crianças que têm uma predisposição genética a terem asma, bronquite, quando expostas a uma variação climática, ao sereno, à chuva, isso provoca nelas uma broncoconstrição ou broncoespasmo. Os seus brônquiozinhos, que são pequenos canaizinhos de passagem de ar, eles se contraem nessas situações. Com essa contração dos brônquios, a criança tem mais tosse e pode até mesmo chiar o peitinho. Por isso que seu filho, quando exposto a essas situações, tem tosse. Para isso, existe tratamento e prevenção para você diminuir esse medo. Que programa, hein, gente? Esse programa veio todo para os pais. Para a gente observar os filhos aí em todas as fases. E se você quer voltar, quer assistir novamente esse bate-papo, se vocês querem pegar a receita certinha, olha só, vai aparecer aí na tela para vocês, é só entrarem no meu canal e assistirem quantas vezes quiser, mandar para alguém que vocês conheçam. E é isso, eu aguardo vocês no próximo domingo, às 16 horas, na tela com Thaíris.